Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje é Insônia Parte 2. Para a gente começar esse podcast, nós vamos entender que existe um conceito na medicina chinesa que chama-se o relógio biológico. É como se fosse, por exemplo, o GPS do nosso corpo. Ele funciona assim. Cada órgão do seu corpo, ele tem um pico de energia, um pico de Qi, que esse pico de energia dura exatamente 2 horas. É como se, por exemplo, a cada 2 horas os seus órgãos ali tivessem mais energizados. Isso é até interessante quando a gente já trabalha com acupuntura e os pontos que a gente vai estar utilizando de acordo com o horário em que a gente está agulhando aquela pessoa e o horário do relógio biológico. Mas, voltando aqui, se você, por exemplo, costuma sempre despertar no mesmo horário, no meio da noite, isso pode estar indicando que o seu corpo está em desequilíbrio em algum órgão específico aí daquele horário. No podcast anterior, eu falei da insônia de uma forma mais geral. Hoje eu vou estar aprofundando um pouquinho mais aqui com vocês sobre como a gente pode entender a insônia de acordo com os horários que você tem dificuldade para dormir ou você desperta muitas vezes naquele horário. Presta bem atenção e vê se o horário que de repente você está acordando pode estar relacionado com algo que você esteja passando. Por exemplo, vamos entender aqui do horário das 9 horas da noite às 11 horas da noite. Esse horário, vamos dizer assim, traduzindo, seria o sistema do estresse. Como assim? Se você é daquelas pessoas que nem sequer consegue começar a dormir, ou seja, tem uma dificuldade aqui de despertar não, de adormecer, a gente está falando aqui do triplo aquecedor. O triplo aquecedor, na visão da medicina chinesa, ele não é um órgão físico. Ele é como se fosse um organizador, um maestro, tá? Do nosso metabolismo. Ele ajuda, vamos dizer assim, no fluxo do Qi do nosso corpo, é como se fosse um caminho do Qi ali, tá? E também um caminho das águas do nosso corpo também. Ele tem uma relação muito importante com todos os órgãos. Por isso que ele é considerado como se fosse o maestro do metabolismo. Se você, por exemplo, trava nesse horário das 9 às 11 horas, é um sinal bem clássico aí de que a sua mente está com dificuldade em se desligar. É uma dificuldade real ali de passar de uma energia mais yang, que é ativa, a agitação, a pressa do dia a dia, para uma energia mais yin, que é o silêncio, o recolhimento da noite. Então, esse horário indica aí que o estresse está, vamos dizer assim, sendo um dos motivadores para que você tenha dificuldade em adormecer, né? São aquelas pessoas que falam que não conseguem dormir muito cedo, só tarde da noite. É claro que vamos fazer aqui uma pausa e entender que existem pessoas que elas têm um biorritmo diferente, elas são mais ativas à noite do que de manhã. Então, a gente tem que levar em consideração essas pessoas. A gente também tem que levar em consideração que existem hábitos, né? Então, eu tenho um hábito, por exemplo, de dormir sempre a 1 hora da manhã. Mas não é porque eu tenho dificuldade em adormecer mais cedo. Não, é porque eu criei esse hábito na minha vida. É diferente, tá? É diferente das pessoas que tentam ir para a cama cedo, apesar de elas irem até para a cama cedo, elas demoram para pegar no sono. Essa é a questão aqui, tá? O outro horário, das 11 à 1 da manhã. Vamos traduzir aqui como o horário da decisão. Se você acordou de repente, estava num sono e de repente você acorda aí nesse intervalo aí das 11 à 1. Quem é que manda nesse horário é a vesícula biliar. E sabia que na visão oriental, ela reage à nossa coragem e à nossa capacidade de tomar decisões? Emocionalmente, esse despertar, ele costuma vir de sentimentos de amargura,
ressentimento ou uma indecisão, que você está passando um processo de indecisão na sua vida. Às vezes você precisa tomar alguma iniciativa e está com dificuldade. Já no lado físico, pode ser um reflexo daquele jantar pesado, gorduroso, que você acabou comendo e foi dormir e aquilo pesou para você, sobrecarregou seu sistema. Então, pode ter essa relação com a parte física também. No horário agora, da 1 às 3 horas da manhã, é o pico da energia do fígado. Esse aqui é o campeão, pode ter certeza, absoluto de queixas aí que as pessoas apresentam do horário que elas acordam, geralmente na madrugada. O fígado, ele é o responsável por fazer a energia e o sangue fluir aí de uma forma livre, suave, por todo o nosso organismo. Ele ajuda o fluxo do chi do nosso corpo. Se o seu despertar mental toca sempre nesse intervalo aí de horário, você tem que fazer a seguinte pergunta para você mesmo: o que é que eu estou engolindo a seco? O fígado, ele acumula muita raiva, ele tá relacionado com a emoção da raiva e ele não é que ele acumula, né, mas a raiva em si obstrui essa emoção, ela obstrui energeticamente o fluxo da energia do fígado. Então, raiva, também frustrações, muita irritação que você reprime, coisas que você passa e vai segurando assim com você de raiva. Você não pode pôr para fora e aquilo vai travando com você. É também, né, o seu corpo tentando processar toxinas, sejam elas físicas, por exemplo, como álcool, ou emocionais, como o estresse acumulado que você não colocou para fora durante o dia, como eu falei para vocês. Então, a parte física também a gente tem que dar uma olhada, que muitas vezes a gente pode estar vendo essa questão do uso aí do álcool também, que pode, se a pessoa tem um hábito, né, de tomar, às vezes, alguma coisa, alguma bebida alcoólica aí à noite e ela desperta esse horário, tem uma relação exatamente aí com o fígado, tá? No horário das 3 às 5 horas da manhã, vamos traduzir aqui pra gente, é o horário do desapego. Caramba, desapego. Se o seu assim, né, despertador, por exemplo, acontece um pouquinho mais tarde, então a gente entra aí no horário do pulmão, né? Então você não tá acordando entre 1 e 3, mas das 3 às 5 é um intervalo que você acorda. Quem rege aqui é o pulmão. E ele governa o quê? A nossa respiração. Claro, mas no campo emocional, ele fala diretamente sobre o quê? Sobre a nossa tristeza e luto. Então, esse é o momento em que o corpo começa a se preparar para um novo dia, certo? É assim, o momento que as pessoas o corpo já começa a se restabelecer com energia nova para começar um novo dia. Se você acorda de uma forma sistemática aqui nesse horário, nesse intervalo, no caso, existe algo no seu peito que você ainda não conseguiu soltar ou desapegar. Tem alguma coisa na sua vida, algo que você ainda está segurando. Aí cabe você se perguntar quais são as coisas que estão difíceis para você soltar na sua vida, deixar ir pessoas, relações, objetos, situações da vida que precisam que você desapegue, solte. Porque o pulmão, ele é um órgão assim eu acho muito bonito a prática emocional dele com a dinâmica da respiração. Se você observar, você inspira o ar, então você preenche e depois você solta, expira esse ar. Isso tem muito a ver com a dinâmica da nossa vida, né? A gente passa por situações em que nos enche de conteúdo, seja ele vivência que a gente passa com as pessoas, boas ou ruins, informações que chegam até a gente,
Enfim, coisas que vão nos preenchendo. Só que tem coisas que não precisamos mais continuar levando. E muitas vezes, alguma delas nos traz até tristeza mesmo. Então, às vezes, por exemplo, você passou uma relação difícil com alguém. Essa pessoa te preencheu com conteúdos e vivências, né? Só que você agora precisa soltar ela. A tristeza, ela faz um movimento introspectivo de elaboração daquilo que você vivenciou com aquela pessoa. Na hora que você se permite a entender o que a tristeza veio ensinar para você daquela relação com a pessoa, e você consegue enxergar, se conscientizar de tudo que aconteceu, o que acontece? Não às vezes no mesmo momento, mas com o passar às vezes dos dias ou do momento certo, você ganha uma sabedoria sobre aquela relação. E aí quando você tem a sabedoria assim, poxa, nossa, essa pessoa não foi legal na minha vida, mas eu aprendi com isso que eu não devo confiar em situações, que eu devo antes fazer isso, aquilo. Enfim, tudo é aprendizado. E na hora que você tem esse aprendizado, essa sabedoria que a vida nos dá através das experiências, a gente solta aquela pessoa, aquelas situações da nossa vida automaticamente, que é um movimento de expiração do pulmão. Então, é uma coisa para a gente observar o que a gente está segurando demais e não está elaborando tanto para conseguir soltar da nossa vida. Bom, continuando aqui, no horário das 5 às 7 horas da manhã, vamos traduzir como o encerramento. A gente chega aqui no intestino grosso, que é o acoplado ali, né, do pulmão, do elemento metal. Esse horário oficial do deixar ir de vez, né? Tanto no sentido físico quanto no sentido emocional. Acordar com a mente já acelerada, muitas vezes já agitada, aqui mostra pra gente uma forte dificuldade em deixar as situações do passado fluírem. É um bloqueio sutil, mas é um bloqueio no fluxo natural da nossa vida, certo? Então, o que eu queria falar para vocês aqui, para a gente concluir esse episódio, é para vocês observarem que, na verdade, a gente sempre tem explicações para as coisas que vão acontecendo na nossa vida. Aqui eu estou colocando sobre a ótica da medicina chinesa, mas com certeza se você estudar outras terapias, ter outros estudos, vão ter outras explicações também para a insônia. Mas o que importa de fato, né? Não é só eu saber o horário em que eu acordo, nem o órgão que rege, mas sim o que eu faço com isso. O que a gente pode reavaliar dentro da gente, ressignificar para viver uma vida mais leve. Essa é a proposta aqui que eu venho colocando dentro dos podcasts. Gente, eu vou finalizar aqui com vocês, mas nós ainda teremos mais um podcast sobre insônia, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!